Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e hoje eu quero falar para vocês sobre um novo protocolo que foi lançado recentemente de tratamento conservador das lesões do ligamento cruzado anterior. Bom, se você está gostando do canal, se você chegou aqui, você caiu de paraquedas nesse episódio, já dá o like, já segue o canal, já segue lá na sua plataforma de áudio e não esqueça de avaliar. Assim o algoritmo entende que o meu conteúdo é relevante e me ajuda a chegar até mais pessoas. Se você acha que esse conteúdo pode agregar ao seu colega, ao seu amigo, à sua amiga, ao seu namorado, enfim, qualquer pessoa que você conheça que também é da área, que vá se interessar pelo conteúdo, envie para ele também, compartilhe, pois isso incentiva o meu trabalho. Bom, hoje eu quero falar especificamente sobre um artigo, então basicamente eu volto aqui às origens do MovaCast, onde eu falava em cada episódio sobre um determinado artigo, sobre um determinado tema. Mas esse artigo é um artigo que rolou bastante na comunidade científica no último mês, especificamente na comunidade científica ligada ao ambiente ortopédico e esportivo, porque é um artigo aí, talvez um divisor de águas para novas pesquisas serem feitas. E o título desse artigo é Reeling of Acute Anterior Site Ligament Rupture on MR and Outcomes Following Non-Surgical Management with the Cross Bracing Protocol. Ou seja, ele fala aqui a respeito da cicatrização do ligamento cruzado anterior na ressonância nuclear magnética e os desfechos seguindo o tratamento conservador usando o bracing, um protocolo de tratamento conservador nas lesões de ligamento cruzado anterior. Bom, a gente sabe, e é consenso de maneira geral, que indivíduos, especialmente os indivíduos fisicamente ativos, a partir do momento que possuem uma lesão do LCA, eles vão para o tratamento cirúrgico. Não que eu concorde com isso, não que eu concorde que todos os indivíduos ativos devam ir para o tratamento cirúrgico. Já dei exemplos, inclusive, de que se eu rompesse hoje o LCA, muito provavelmente eu demoraria muito para fazer uma cirurgia do ligamento cruzado anterior. Não há por que ter pressa. Isso por quê? E aí vai algo exclusivamente um pouco polêmico, não tão polêmico, porque tem alguns estudos que sustentam isso. A justificativa de fazer uma cirurgia de reconstrução do LCA cedo é por dois motivos. Primeiro, a instabilidade. Então, se não houver instabilidade, tranquilo. E o segundo motivo é para evitar a osteoartrose acelerada, para evitar o processo aí de aceleração das questões degenerativas do joelho, o que é um mito. Já possui. Aliás, vou até trazer num próximo MovaCast um assunto mais específico relacionado a isso. Mas hoje isso não se sustenta. Então, a justificativa de fazer uma reconstrução da LCA para evitar novos desgaste da cartilagem, osteoartrose acelerada, não é sustentável. Bom, esse artigo foi publicado no British Journal of Sports Medicine, que é uma revista de altíssimo fator de impacto da nossa área. E o que ele trouxe? O que ela trouxe? Aliás, é no grupo de pesquisa de Melbourne, na Austrália, que investigou aí como que 80 indivíduos tratando de forma conservadora iriam responder após uma lesão do ligamento cruzado anterior. Para isso, eles utilizaram um protocolo, não diria polêmico, mas um protocolo bem difícil de ser seguido e que, assim, eu vi muitos indivíduos, colegas empolgados, e isso é realmente para a gente ficar empolgado, mas a gente precisa ter uma certa cautela no que a gente vai recomendar ou não para o paciente ou para o atleta. O que a gente vê aqui? Foram 80 indivíduos investigados e desses, 72 desses 80 tiveram aí alguns sinais de cicatrização do ligamento cruzado anterior. Esse é o grande desafio e esse é o grande objetivo do estudo. Verificar como que no exame de imagem responder o ligamento cruzado anterior. Isso por quê? Por que se faz cirurgia do LCA? É porque não há processo de cicatrização. E aí esse estudo tenta investigar aqui um protocolo um pouco diferente, uma posição do joelho um pouco diferente para facilitar o processo de reparo de tecido da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Só para vocês terem uma ideia, como que foi esse protocolo de tratamento, resumindo aqui para vocês.
foi utilizado um brace, né? E o próprio artigo, o nome do artigo já diz isso, né? Um cross-bracing protocolo. E o que ocorreu aqui para a utilização desse brace? Primeiro, para quem não sabe o que é bracing, bracing é uma espécie de imobilizador do joelho, que muitas vezes é utilizado com extensão total do joelho, mas nesse caso, né, na fase inicial ali, foi utilizado com flexão a 90 graus do joelho. Então, os indivíduos mantinham a sua perna presa a 90 graus de flexão. 90 graus de flexão para tudo, para dormir, para tomar banho, não tiravam. E, obviamente, não colocavam o pé no chão, não poderia haver descarga de peso nesse período. Imagina você 4 semanas dormindo, tomando banho, fazendo tudo a 90 graus de joelho. E com brace, que é um negócio pesado também na perna. Aí, passaram-se as 4 semanas, o que começou a fazer? Começou a liberar um pouco mais de mobilidade nesse brace. Então, a partir da 5ª semana aí começou aí de 90 a 60 graus, depois 90 a 45 graus, mas ainda, né, obviamente sem descarga de peso, ainda com uso de muletas. A partir da 7ª e da 8ª semana, o que se utilizou aqui? Utilizou agora um pouco mais de flexão também, então os indivíduos começavam a passar de 90 graus, mas iam até 30. Então eles não faziam um movimento de extensão total de joelho ainda. Por quê? Essa extensão total de joelho, sabe-se aí no pós-operatório que principalmente os últimos 30 graus de flexão de extensão de joelho, sabe-se que é onde a gente tem o maior estresse, a maior sobrecarga no ligamento cruzado anterior. Então, evitou-se isso por algum período. A partir aí da 10ª semana, se permitiu aí maior ainda amplitude de movimento, e os indivíduos já com uma descarga de peso nesse período. E só entre 10 e 2 semanas foi utilizado aí, foi permitido que os indivíduos colocassem o pé no chão, colocassem uma descarga de peso proporcional à outra perna no chão, e houve retirada do brace em torno de 13 a 14 semanas. Então você imagina, desde a primeira semana usando o brace e progredindo de uma maneira muito razoável, muito devagar, a partir de 12 semanas praticamente 3 meses, o indivíduo reaprender a andar. Essa é a verdade. E aí a gente precisa ser sincero, né? Inclusive foi nesse período que eles refizeram a ressonância magnética do joelho e perceberam já em alguns indivíduos sinais de cicatrização. Então parece que manter o joelho em flexão, desde que seja uma lesão aguda de joelho, de ruptura do LCA, parece ser interessante nos processos de reparo de tecido. E aí, claro, vai depender de cada indivíduo. Alguns acabaram levando um pouquinho mais de tempo, outros um pouco menos, mas é importante saber que principalmente a partir da 15ª, 16ª semana é que realmente os indivíduos já não utilizavam mais o bracing e tinham aí uma total amplitude de movimento e uma total descarga de peso na perna. 15 semanas, isso é 3 meses e meio, 4 meses praticamente. E aos poucos foi aí introduzindo com eles, a partir da 17ª semana, um pouco de mais de corrida, uma velocidade um pouco maior. O trote em si foi colocado um pouquinho antes, a partir de 14ª semana. E aí foi-se, então, aos poucos, progredindo em alguns movimentos com ele de forma progressiva. 19 semanas, colocação já de exercícios que envolviam saltos, e a partir aí, então, da 20ª semana, colocou-se um pouquinho mais de exercícios que se exige um pouco mais. E na 26ª semana foi onde começou-se a liberar indivíduos para o esporte. Ou seja, o tempo de tratamento no geral, ele também leva o mesmo. 9 a 12 meses de tratamento, pensando no retorno ao esporte. Aí tem os critérios para alta que seguem os mesmos critérios para alta pós-reconstrução do LCA. A gente vê que é um protocolo que é um pouco vulnerável ainda de ser realmente seguido de uma maneira tão restrita. Afinal de contas, exige bastante engajamento do indivíduo e exige conhecimento do profissional que vai atuar com esse indivíduo para progredir de uma maneira que realmente seja inteligente. É realmente um protocolo de tratamento. Eu costumo brincar, eu costumo conversar com alguns colegas a respeito de protocolo e programa. Prefiro utilizar a palavra programa de tratamento porque a gente vai se adaptando durante o tratamento.
Mas nesse caso é realmente um protocolo que a gente vê. Um protocolo onde o indivíduo mantém, precisa seguir esse protocolo porque é o protocolo inicial. Pode ser que depois haja aí comparação de um protocolo com outro e a gente consiga adaptar em relação a programas de tratamento de uma maneira que a gente consiga flexibilizar um pouco mais. Mas hoje a gente não vê isso. Esse estudo é interessante a gente falar também que é um estudo primitivo, né? Por que primitivo? É o primeiro. A gente precisa do que agora? De ensaios clínicos randomizados. O que são ensaios clínicos randomizados? A gente precisa pegar alguns indivíduos que romperam o ligamento cruzado anterior e comparar os grupos. Que grupos? Um grupo faz a cirurgia e outro grupo vai para o tratamento conservador. Qual que vai ser o desfecho final desses indivíduos? Além disso, esse estudo especificamente, qual que vai ser o acompanhamento desses indivíduos? Como é que eles vão estar daqui a um ano? Como é que eles vão estar daqui 18 meses, daqui 24 meses, daqui 5 anos? Quantos que vão conseguir retornar ao esporte? Quantos que vão conseguir manter o seu retorno ao esporte? Então esse acompanhamento é algo que ainda precisa ser averiguado, precisa ser comparado com outros grupos, outros tipos de tratamento. A gente já vê a comparação aí de uma forma mais efetiva do tipo de enxerto. Então, enxerto vindo de tendão patelar, enxerto vindo de tendão de semitendíneo, de posteriores de coxa. Agora, talvez seja a hora de a gente colocar um grupo para fazer tratamento conservador. E aí vai ser difícil, porque é um protocolo bastante chato, um protocolo talvez difícil de ser seguido, mas que, para aqueles indivíduos que anseiam, que têm medo de fazer cirurgia, ou que às vezes o plano não cobre uma cirurgia, ou não possui um plano e a cirurgia é muito cara, pode ser uma alternativa. E vale lembrar que esse estudo ele é para indivíduos com uma ruptura aguda do ligamento cruzado anterior. E aguda, nesse caso, eles consideraram aqui até 4 semanas, né? Até um mês. Bom, o que minha opinião a respeito disso? Vamos aguardar os próximos estudos. Basicamente, é isso. E por quê? Justamente por isso que eu acabei de falar. A gente precisa ter comparação desse tipo de grupo com um grupo que fez cirurgia e ter um acompanhamento mais a longo prazo, a médio e longo prazo desses indivíduos. Depois da alta, qual foi o desfecho deles? Quantos voltaram a romper o LCA? Quantos possuem sinal de instabilidade? Quantos possuem dor? Quantos diminuíram sua performance no esporte? É o que a gente precisa investigar um pouco mais. Eu vou, inclusive, fazer nos próximos dias um vídeo dentro do canal do YouTube, no quadro Lendo Comigo, a respeito desse artigo. Então, se você quiser acompanhar, já segue lá o canal que em breve eu vou destrinchar esse artigo de uma maneira mais específica, de uma maneira mais exploratória, para a gente ver cada passo que os autores aqui fizeram, para a gente ver os métodos, para a gente ver o desfecho, a conclusão, para a gente discutir mais a fundo sobre esse estudo. No geral, ele ainda é muito primitivo e a gente precisa esperar novos estudos comparando grupos com outros para a gente ter maior certeza do que é melhor para o indivíduo. Bom, pessoal, esse foi mais um MovaCast. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse programa, não deixe de compartilhar, de dar o like, de seguir no canal e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.